Olá, olá, boa noite. Olá, olá, boa noite. Estou aguardando aqui a Nath entrar. Hoje nosso tema é compulsões. Boa noite, Maria. Olá, Camila. Vamos ver se a Nath entra. Hoje o tema será compulsões. E vamos fazer uma com a Nath. Oi, está entrando. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Sim, muito grata, Nath, por estar aqui hoje, Natália. Vou apresentar um pouquinho para vocês, então, o trabalho da Natália. Então, o tema de hoje é compulsões. Agradeço a todos que estão aqui nos prestigiando um pouquinho nessa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, o tema é compulsões e eu convidei a Nath, a Natália, para compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse tema. A Natália ela é psicóloga e psicoterapeuta corporal haitiana. E é um prazer ter você aqui, Nath. Fica à vontade para se apresentar, para contar para a gente um pouco mais sobre como foi esse convite também, como que foi para você receber esse convite para estar aqui hoje. Olá, gente. Tudo bem, Mayara? Como Tudo, tá você? tudo bem. Obrigada pelo convite também. O convite foi bastante, fiquei bastante surpreendida, na verdade, né? Nunca fiz uma live, estou aqui super tentando me entender como funciona. Tenho zero intimidade com tecnologia, mas vamos lá. É, E aí foi super interessante, porque você me convidou e a gente começou a conversar e a gente foi vendo como a gente tem vários pontos super convergentes, né? Como a gente trabalha de forma muito parecida com essa história da integração, né? Do organismo, da pessoa, do indivíduo e tal. E aí fiquei super feliz e tô topando essa parada aí. Vamos ver como que vai ser isso. Tô achando que vai ser legal. Sim. Acho que vai ser um bom papo. Sim, Nath. A gente trouxe uma frase assim para iniciar então nossa conversa de hoje, que eu até postei nos stories, que é todo excesso esconde uma falta. E antes de entrar falando um pouquinho mais sobre compulsões alimentares, eu vou trazer então para a Natália um pouco esse tema, assim, dentro da psicologia e dentro da sua visão, né, haitiana, como que é falar sobre compulsões, assim, como que a psicologia e a sua abordagem de trabalho olha para esse tema, Nath? Uhum, sim, é. Esse tema é muito amplo, né, na verdade. É, Dentro do olhar haitiano, eu vou falar mais do olhar haitiano, que é a minha linha e como eu tenho intimidade, porque a psicologia ela é muito variada, né? Então, a compulsão é um tema muito amplo e dentro do olhar haitiano ela envolve vários patológicos de potência e é nutricionista e a gente está focado um pouco mais nessas compulsões alimentares. Eu vou tentar focar um pouco mais nas compulsões que tem a ver com essa área da boca, né? Mas não só com a comida, porque na verdade a compulsão é envolve muitas coisas, né? Essa frase do excesso que pode uma falta, eu acho que é uma frase muito boa, porque ela expressa muito bem a história da compulsão, né? E que tipo de excesso? Hum, Tá travando um pouco o vídeo. Será que é a sua conexão? Só porque Deixa eu ver. eu acho que o pessoal não tá te vendo bem, tá travando. Talvez Tá seja no minha. Wi-Fi? Deixa eu tirar do Wi-Fi. Tô no Wi-Fi. Deixa eu tirar no Wi-Fi. Isso. Vamos ver se.
Ai, gente, esse tema é tão importante, é tão atual, é importante a gente, né, falar sobre isso com qualidade, né, com tempo. Vamos ver se a gente... Opa, melhorou bem. Vamos voltar um pouquinho. Eu tirei do Wi-Fi e vou botar na minha conexão 4G e vamos ver se funciona melhor. Você vai me Tá avisando. ótimo, agora tá maravilhoso. A gente volta um pouquinho, então você comentou que a psicologia é muito ampla, né? Então, trazendo para a visão haitiana, falar um pouco das compulsões orais, né? Para contemplar um pouco mais da questão que também a gente vai falar já já, que é a compulsão alimentar. É isso, né, que você Isso, tinha falado. isso. Tá, perfeito. Isso, exatamente. E aí, ampliando um pouco mais, né? Porque dentro desse aspecto da oralidade, não é só comida que está envolvido, porque na verdade é uma função emocional, né? E a comida pode entrar aí, mas outras coisas entram, né? Pode ser um excesso de comida, mas um excesso, por exemplo, eu fiz uma brincadeira no meu story falando sobre o Black Friday que está chegando, né? E Sim. como isso entra muitas vezes como uma compulsão, né? Essa história da compra e esse estímulo excessivo. Claro que não é sem sentido, né? Mas daqui a pouco eu chego aí. Compulsão por várias coisas, tipo festas, né? Pessoas que vão em muitas festas. A história da rede social, compulsão por postagem, pessoas que estão sempre postando enlouquecidamente. Excesso, sei lá, de amigos, de estar rodeado sempre de muita gente, né? Ou então, sei lá, o cuidado com o outro, pessoas que estão sempre com um olhar totalmente voltado para o outro, cuidando o tempo todo do outro, e aí sai uma pessoa e sempre entra outro nesse lugar. O excesso de trabalho, que é o pessoal mais workaholic, de estudo também entra nesse lugar, que são esses pessoas extremamente estudiosas, né? Porque tudo isso está falando do excesso, né? O problema não é trabalhar, não é ser estudioso, é ser excessivamente, né? Também o excesso do sexo, né, que pode entrar nesse lugar da compensação oral, né? E eu acho que tem uma pergunta que é importante trazer para a gente poder fazer uma autoobservação que ajuda nesse caminho, que é e se tira esse excesso? Não sei se alguém já experimentou isso, né? De retirar algo que era muito presente na vida, como foi que ficou? Como que se sentiu? Se retira isso, o que que fica, né? O que que sobra? Sim. E normalmente quando tem essa relação de excesso, quando tira, o que fica é uau, um grande espaço vazio, né? Porque é muito tempo gasto, é muita energia gasta, é muito movimento gasto com aquilo, é muito afeto envolvido naquilo. E aí se sai aquele elemento, fica tipo, uou, né? O que que fica? E ao mesmo tempo, E aí é interessante você trazer isso, porque ao mesmo tempo é muito comum ir nesses extremos, né? Pensando, trazendo um pouco para minha vivência com alimentação, é muito comum as pessoas ou se restringirem muito, e aí partindo de um lugar de culpa, de punição, de restrição, ou irem para um extremo do exagero, da permissividade. Então, é difícil, muitas vezes, as pessoas encontrarem o seu limite, respeitar o limite, entender até onde é confortável e ficam transitando nesses extremos. porque é a mesma face da moeda, né? Não, você não muda a moeda é a mesma. Então, Exato. essas, por exemplo, dietas muito restritivas, né? O que acontece é que a pessoa sustenta por um tempo e daqui a pouco tem um gatilho que ela não sustenta mais e aí ela volta e come, 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 né? Sim. Porque é a mesma face, a função emocional ela se manteve. Eu abri um story perguntando o que quer saber sobre isso, né? Mandar pergunta, e uma delas foi por que é tão difícil alterar um hábito, né? Um hábito alimentar, mas um hábito de vida, né? Que tem a ver com essa disfunção, né? Com um excesso. É difícil porque precisa mudar a função emocional que aquela coisa entra na vida da pessoa. Se é algo que está relacionado a essa oralidade excessiva, a função ela sempre vai passar por uma falta, por uma compensação desse vazio, por uma compensação desse prazer que está excessivamente preso aqui porque tem uma deficiência dos outros prazeres do corpo da vida da pessoa. Sim. Porque o corpo ele é um organismo erógeno, né? Ele é libidinal, então a gente se excita com os olhos, com a boca, com a pele, com o movimento, com os genitais. E se está muito presa aqui, porque tem uma fixação aqui, todas as outras áreas estão deficientes.
Então, para alterar um hábito, você precisa alterar essa dinâmica emocional, energética, física, fisiológica, etc., né? E é interessante você trazer isso, porque é muito um contraponto da nossa sociedade, né? Que é uma sociedade dormente, que anestesia os sentimentos e muitas vezes que não tem tempo para sentir, né? E anestesia é tudo, assim. Então, sentir a dor é anestesiado, né? E logo também o prazer, ele não é sentido. Falando, trazendo um pouquinho também para alimentação, como muitas vezes as pessoas não estão conectadas com o momento presente, o ritualizar, né, a refeição não acontece. Então, muitas vezes a pessoa está saciada, o fato, as texturas, as possibilidades assim do ambiente, estar confortável, virar algo automático. E acho que é interessante a gente trazer isso de uma forma mais ampla, de como que a gente está se anestesiando em tudo e vivendo no piloto automático, né? Sim. Eu acho que as O compulsões elas são automatismo. uma fuga, assim, né? Para você sentir, eu preciso sentir alguma coisa. Mesmo que seja um desconforto, mesmo que isso me machuque de alguma forma, mas eu estou sentindo. Faz sentido esse lugar das compulsões gerarem esse sentir, Nath? Faz sentido. E essa história da anestesia como um estímulo social muito forte é muito interessante, porque por um lado tem uma anestesia, né? Mas por outro, ao mesmo tempo, tem uma freneticidade, né? Que tem a ver com essa euforia. Então é isso, essa anestesia não é que você não possa sentir. Você tem que sentir, você tem que ser feliz, mas você sente como? Você tem que ser superficial. Você não pode aprofundar. E isso da presença que você está falando, que é o autoconhecimento, que é você estar presente no que você está fazendo de forma integral, né? Isso gera o aprofundamento, né, da sensação, do autoconhecimento e tudo mais, que é o oposto. Porque se você está presente, você se satisfaz, você não vai consumir. Você não vai precisar consumir tanto. Todas essas compulsões, elas geram muito giro do capital, elas geram muito consumo. Então, isso socialmente é muito necessário, é muito estimulado, né, nesse sentido. Porque todas essas compensações são pegar algo externo, botar dentro para tentar preencher um vazio que é interno. E não preenche, porque não é dessa forma, né? Então, daqui a pouco você tenta de novo. Não sustenta, né? Daqui a pouco você tenta de novo porque você está na falta de novo. Sim, e aí o que você estava falando do prazer, esse funcionamento oral, ele tem uma característica que é a característica do prazer a curto prazo. Você bota na boca, você já sentiu o prazer, né? Você compra aquela coisa, você fala, nossa, né? Só que a curto prazo. A partir do momento que saiu da boca, que o estômago preencheu e daqui a pouco digeriu um pouco, você já sente necessidade de novo, né? Então, é um prazer muito a curto prazo que as pessoas estão fixadas aqui, por uma questão de desenvolvimento, de história familiar e tudo mais, ficam muito aprisionadas aí, né? E por isso que gera esse estado de compulsão, por causa da dependência. Eu preciso disso, que é externo, para eu poder me satisfazer, só que eu não me satisfaço nunca. Eu estou sempre no movimento da insatisfação, da frustração por não me satisfazer. E aí a frustração é raiva e tristeza. E aí se eu fico triste, eu preciso algo para compensar a tristeza, um docinho, ou sei lá, uma postagem que me gere likes, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Tá sempre nesse movimento de dependência de algo É externo. interessante que você trouxe isso, né? A insatisfação, ela vende. A gente fala muito isso no consultório em relação à insatisfação corporal, né? Porque isso Sim, movimenta muitos mercados, né? É interessante também você trazer essa questão da tristeza, porque muitas vezes eu falo isso sobre o comer emocional, né? Não dá pra gente desassociar comida de emoção. Mas muitas vezes tudo vira uma fome, porque eu não sei nomear o que eu tô sentindo. E é muito mais socialmente aceito falar que tá com fome do que falar que tá triste, que tá com raiva, né? A gente não cria esse repertório de nomear as emoções. Esse é um caminho também para uhum. lidar com excessos, indo na raiz, né? Na causa, não ficando ali só nos sintomas. É porque o caminho ele sempre passa pela percepção, né?
por trazer à consciência aquilo que não está consciente, né? Que está escondido, que só vira sintoma que não está consciente. E aí, se a gente começa a se conectar e olhar para dentro, aquilo que não está consciente passa a ser consciente. E aí sim a gente pode fazer algo de fato com aquilo, que não seja ficar repetindo, repetindo, repetindo cegamente, né? Sim. Esse ponto Mas eu acho que a gente entraria em outro contexto, né? A história de como que a insatisfação com o corpo gera riqueza, né? Eu acho que a gente pode fazer em outro momento Sim, sim. uma outra live por isso. Mas eu acho que nesse aspecto que a gente está falando, tem uma chave, tem uma palavra que eu acho que é muito marcante, que é a história que você falou, da saciedade e da satisfação, né? Quando atingir isso, né? Como a gente pode atingir essa saciedade, essa satisfação, né? E não é através desse funcionamento de prazer imediato, prazer imediato, prazer imediato, né? Mas como é, né? Como é saindo desse curto prazo, né? Acho que esse é um olhar, uma questão importante que a gente precisa aprofundar, né? Sim. Acredito muito que trabalhando presença, né? Uhum. Percepção, e também reconexão com o corpo, né? Porque eu só consigo ouvir esse corpo, honrar o que ele está me dizendo se eu estou no momento presente, né? Dificilmente eu vou Uhum. conseguir me conectar com esse corpo se eu não estou. Acho que esse é um início, assim. E pensando também que muitas vezes as pessoas têm um medo da satisfação, né? Um medo do estar satisfeito. Eu vejo muito isso também trabalhando com essa desconstrução da mentalidade de dietas, dessas dietas restritivas, que as pessoas têm medo, né? Como assim eu vou comer um chocolate? Né? Então, eu acho que a restrição ela também é um gatilho para esse excesso. Porque a pessoa fica Sim. se privando e aquilo vai virando um fetiche, vai super valorizando coisas que tô com vontade de comer um chocolate, vou comer um chocolate, é isso. Pronto. Né? Estou triste, vivencio a minha tristeza e é isso. Mas elas ficam adiando o contato, adiando essas vontades. Aí eu acho que isso vai acumulando, né? E aí se Essas perde. dietas restritivas ou essa forma muito controlada, excessiva, rigidamente controlada, né? Elas têm uma questão que é como a base delas é a base do controle, do segurar, do sustentar, do controlar. E o controle ele é muscular, né? A nossa musculatura ela não consegue se manter contraída, tensa, segurando durante muito tempo. Vai chegar uma hora que ela vai entrar em estresse e vai relaxar. Isso é fisiológico. Quando você usa uma medida que é só rígida, que é só de controle, a pessoa vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, ela vai relaxar e ela vai enfiar o pé na jaca. E depois vai ser ladeira abaixo, que até voltar é todo um processo, né, Maia? Então, essas dietas que elas só trabalham esse aspecto do controle, elas estão muito fadadas ao fracasso. A não ser que a pessoa ela tenha um comportamento já nela, né? Ela tenha um traço que seja muito controlada, se Mas ela aí não só tiver pode. E aí muitas vezes só reforça esse traço do controle, que aí pode entrar até numa ortorexia, que é também esse da exatamente. neurose, né? Exatamente, uma ortorexia ou então qual o nome daquela outra transtorno alimentar que é novo? Vigorexia, né? Que é a compulsão por atividade física, que também é um aspecto rígido, né? A pessoa vai lá todo dia, não sei quantas horas e tal, e aí é aquilo que a gente estava conversando há pouco tempo, né? De como que muitas vezes uma compulsão ela é substituída por outra. Então, muitas vezes a pessoa ela troca a compulsão, sei lá, alimentar por uma compulsão por sexo, ela vira ninfomaníaca. Ou então ela troca uma compulsão alimentar por uma compulsão de malhar. Ela faz uma cirurgia bariátrica e ela não tem mais a capacidade orgânica de engolir o universo. E aí o que ela faz, ela desenvolve uma compulsão por compra, sei lá. Porque a Mas é função interessante. emocional, Pode falar, Nath, desculpa. função emocional ela ainda está ativa, ela só mudou o objeto. A função é a função de preenchimento, a função é uma função de tentar tirar de fora, e não de dentro, tirar de fora o poder, a energia
e a alegria que você precisaria, na verdade, desenvolver de dentro para fora. Acho que um ponto legal também para quem chegou agora ou para quem está ouvindo, também para a gente falar, é que hoje em dia o termo compulsão alimentar ele está muito banalizado, né? Também dentro desse contexto das dietas restritivas, né? Então tem pessoas que comem um chocolate e falam, nossa, hoje eu tive uma compulsão alimentar. Ou eu gosto de chocolate, então quando eu como chocolate eu tenho uma compulsão alimentar. E é interessante a gente trazer a questão dentro das compulsões do sofrimento, né? E de quanto isso muitas vezes é inconsciente, gera um sofrimento, um desconforto. Então, para a gente também não banalizar muitas vezes esse termo, né? Então, comer, gostar de comer, isso não é sinônimo de compulsão alimentar, enfim. Como que você vê essa questão do desconforto, do sofrimento dentro dessas compulsões, Nath? Para dizer se é uma compulsão ou não, é sempre se essa função ela está substituindo outra, está compensando outra, tá gerando déficit em outra coisa. Então, é o escolha do excesso mesmo, né? Um chocolate não vai ser uma compulsão alimentar, mas se aquela pessoa ela fica muito angustiada em comer um chocolate, não está falando da compulsão alimentar, mas está falando de outra coisa, né? Aí tem que investigar o que que é, Sim, né? sim. E dentro do olhar haitiano, a saída para esse funcionamento, né, para essa história desse componente mais oral, ele tem a ver com uma construção de autonomia, de um movimento de autonomia, porque o funcionamento desse aspecto da oralidade, ele é um funcionamento da dependência. Eu dependo da coisa externa a mim para ser feliz, ou então para me satisfazer, ou então para qualquer coisa. E aí, no desenvolvimento da autonomia, ele é sair da dependência, não com uma posição de independência, que é não preciso. Todo mundo precisa, claro, a gente vive uma relação de interdependência o tempo todo com tudo, né? Mas é uma posição de autonomia. E como que a autonomia é desenvolvida? É desenvolvida através da capacidade muscular de se mover em direção àquilo que faz sentido para você. É você conseguir perceber dentro de você o que faz sentido, o que você gosta, o que você não gosta, o que te alegra, o que te expande, o que não te alegra, enfim, o que faz sentido para você, aonde está isso no mundo para você conseguir se satisfazer nesse sentido e você ir em direção a fazer um movimento até a coisa e incorporar. Esse movimento de você perceber e você achar e você ir é um movimento de autonomia. E ele tem a ver com autoconsciência, a presença, e ele tem a ver com a capacidade de desenvolver a muscularidade, que é um caráter mais muscular, não é mais um caráter oral, que está falando do prazer do movimento, de como você se sente potente, capaz de fazer aquilo que faz sentido para você, um prazer de você conseguir se conter para conseguir um prazer maior daqui a pouco, a curto prazo ou a longo prazo, e não a curto prazo, não, desculpa, a médio prazo ou a longo prazo, e não mais a curto, como é oral. E isso te gerar, eu posso, sabe, potência de vida, potência, alegria, sabe, uma sensação de amadurecimento e fortalecimento. Então tem a ver com essa capacidade de conexão dentro, conexão fora e busca, entende? E como fazer isso, né, na vida prática, pensando assim dentro, né, da sociedade que a gente vive, da forma com que a sociedade é estabelecida, como que a gente pode fazer esses movimentos, assim, como que você vê isso? Eu acho que a primeira coisa é isso que você falou. Primeiro, autoconhecimento, percepção, tá presente no momento que você entra nesse estado de preciso disso, sabe? Tá presente, respirar, se conectar com o seu corpo, se conectar com as sensações que gera quando você tá comendo a coisa, quando você tá comprando a coisa, quando você tá transando, que depende do que é, né? O objeto. Tá presente e perceber os caminhos que aquilo ali gera dentro de você. Essa é a primeira coisa.
É o poder ver dentro, é o contato, estabelecimento de contato, contato interno. E aí, conforme você vai percebendo qual é a função daquilo, o que você está compensando, ou como é que você se sente quando não tem aquilo. Quando você entra nesse aspecto de percepção interna, automaticamente outros caminhos vão se abrindo. Outras potências vão aparecendo dentro de você, sabe? E aí é isso, poder ver o que você precisa, porque essa é uma dificuldade da oralidade, porque você tem muita dificuldade de lidar com as próprias necessidades, de perceber as próprias necessidades, de afirmar as próprias necessidades, de bancar, enfim. E depois ir buscar. É isso, o que faz sentido para mim? O que me deixa feliz na vida? O meu trabalho faz sentido para mim? Não faz sentido, e aí eu bebo pra caramba todo dia, tô sempre contando com a sexta-feira, o final de semana, as festas, sabe? A minha relação amorosa atual faz sentido para mim? Eu me sinto feliz, eu me sinto nutrida, eu sinto que a minha vida, ela é uma expressão minha, eu me sinto forte, eu me sinto capaz de viver a minha vida, eu me sinto preenchida de vida quando eu estou vivendo a minha vida. Acho que essas perguntas, elas são fundamentais, sabe? Nesse ponto, em tudo, né? Mas nesse ponto é muito fundamental. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas sessões, e sempre faço aqui, é o que te nutre, né? O que te Sim, alimenta. Porque eu acho que é isso também. A comida, ela, né, exato. trazendo novamente para a comida, ela pode ser uma alternativa para lidar com as emoções, né? Ela está remediando muitas vezes uma situação, mas desde que eu tenha consciência, nossa, eu tenho consciência que eu estou irritada com o meu chefe. A partir do momento que eu tenho consciência, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, tá, eu escolho comer. Posso lidar com isso? Posso falar com ele? Posso manejar isso de outra forma? Não. Então, tá, eu vou escolher comer. Eu posso escolher ligar para um amigo. Eu posso escolher escrever, pintar. Mas é uma escolha consciente. Acho que isso muda tudo, a consciência, né? Muda tudo. Muda tudo, assim. E talvez também uma frase que eu gosto muito é que emoção assumida não vira comida. Eu acho que é isso também. A emoção assumida não vai virar de forma inconsciente esses excessos, né? Muitas vezes o excesso ele vem porque você está inconsciente, né? Do automatismo que você falou, né? E se está automático, você não pode discernir, você não pode avaliar, você não pode decidir de fato. Se você começa a poder decidir, você já não está na compulsão. Porque a compulsão é não ter escolha, é não poder decidir, é não poder fazer diferente, é o automatismo. Agora, se você começa a perceber, a percepção gera incômodo. E quando gera incômodo, você sai do automatismo, você começa a pensar, será que vale a pena? Porque decidir é isso, né? Você poder pesar, avaliar os pós e os contras. Tipo, vale a pena eu enfrentar, lidar com as consequências é, contrárias? Vale a pena eu lidar com as consequências boas? Ah, não, não vale a pena. Ah, não, nesse momento vale a pena, que é o que você estava falando, né? Tipo, poder decidir isso em cada circunstância mesmo, né? Sim. E aí, E criar isso um é diálogo interno também, né? Criar um diálogo interno, isso. porque muitas vezes isso é um trabalho de autocompaixão, né? Uhum. Muitas vezes as Sim, pessoas têm um medo desse diálogo interno pelo medo da autoindulgência, mas a autoindulgência é isso, ela é reativa, não vê bem-estar em médio e longo prazo, a autocompaixão vai conseguindo fazer esse manejo também, né? Ó, tem isso, é esse caminho, tem esse prós e tem os contras, né? né? E tem uma coisa que, quando a gente começa a entrar em contato com esses conteúdos na gente, e a gente começa a decidir não fazer aquilo que estava no automático, inicialmente a primeira coisa que vem é raiva, é frustração. Que merda, eu queria aquela bolsa e eu não vou ter aquela bolsa. Não, não. O que vem é raiva, é frustração. Porque na frustração tem duas emoções, né? Que é a raiva e a tristeza. A raiva é a tristeza de não ter o que gostaria de ter. Que droga, eu queria comer um brigadeiro, né? Sei lá. E aí, essa raiva, que é a raiva de não poder ter esse prazer a curto prazo, ela é muito difícil para quem está fixado aqui de enfrentar a raiva da frustração, porque a pessoa tem muito pouca ferramenta para lidar com a frustração. Agora, quando ela consegue
entrar na frustração e lidar com essa raiva de forma que não seja descarregando desses jeitos, né? De jeitos muito destrutivos para ela mesma, e ela começa a descarregar de forma mais construtiva. Por exemplo, na terapia haitiana, a gente tem alguns trabalhos de descarga de raiva oral, por exemplo, morder toalha, sei lá, que é uma forma de lidar com essa raiva da frustração oral. Quando ela começa a lidar com essa frustração de forma menos imediata, automatizada, ela consegue começar a fazer essas escolhas de médio prazo e de longo prazo. E quando ela faz e ela consegue, isso gera uma sensação de orgulho, de tipo, cara, que bom, eu tô conseguindo, sei lá, ir na academia. Tem 2 meses que eu vou na academia e eu tô me sentindo bem, porque eu me sinto madura e eu sinto que meu corpo tá mais forte. E eu ia uma semana e eu não conseguia mais, sabe? Isso é um prazer de médio e longo prazo que quem está muito fixado aqui não consegue ter, porque não consegue lidar com a frustração de não ter o que gostaria de ter. E, em geral, como que a gente observa essa fixação, assim, oral? Tem Quais são muita as características? Não para a gente colocar em caixinhas, porque entendo que é muito mais profundo e subtil, mas só para poder observar um pouco mais. Tem muitas manifestações diferentes. Primeiro, essa sensação de frustração constante, de insatisfação, a sensação da carência, que está falando dessa falta e desse vazio e da necessidade de botar algo ou alguém aí. A sensação de carência é uma constante, tá? Porque é claro que a gente sente tudo isso é potência na gente, o nosso corpo é capaz de sentir. Então, não é sentir junto com outras coisas, quando está fixado, isso é constante, ou isso tem uma constância muito grande. Então, carência, estados depressivos sempre passam por uma questão oral, sabe? Então, estados depressivos estão falando desse esvaziamento, dessa sensação de impotência. Sensação de falta de sentido na vida, de falta de energia. E quando a gente para observar essa história da oralidade na fase do desenvolvimento, o modelo Reichiano, ele é um modelo biológico, né? Então, Reich entende que a construção do indivíduo, tanto da subjetividade quanto do corpo, energeticamente, organicamente, acontece a partir da mielinização da coluna, a partir das fases de desenvolvimento da criança. Então, é isso, vai mielinizando a coluna e primeiro a criança consegue sustentar o pescoço, ela tem o controle do pescoço. E aí depois ela começa a sustentar os braços, leva a mão à linha média, e 3 meses, mais ou menos 4 meses. Aí sustenta o tronco, então ela começa a girar o tronco, sustenta a base, aí ela começa a ficar de 4, engatinhar, depois começa a andar. Tudo isso é mielinização da coluna, que está falando paralelamente ao desenvolvimento subjetivo de como que a pessoa se sente naquele momento, quais são as necessidades, os conteúdos subjetivos que estão sendo trabalhados naquele momento. Construídos, trabalhados não, construídos. E aí, na oralidade, a fase do desenvolvimento, mais ou menos, é a concentração, tá? A maior parte. 3 meses a mais ou menos 2 anos. Isso não tem consenso, tá? Mas eu uso com esse período. É claro que ela vai até mais para frente e ela começa desde que a criança nasce, mas a fase mais concentrada. E aí, isso é o que? Um bebê. E a oralidade, ela é regulada, a regulação dela é a partir da amamentação. E como que um bebê funciona? Ele precisa mamar um pouquinho de tempos em tempos muito curtos, entende? E ele precisa da mãe. Se a mãe não tiver, ele morre. Se não tiver uma mamadeira, se não tiver um peito ali, ele morre. E quando ele está mamando, ele não está só se preenchendo de leite, é só do preenchimento. Ele está se preenchendo de vida, ele está se preenchendo de amor e de calor dessa mãe também, ou do cuidador que esteja com ele. Então, quando a gente entende esse modelo, a gente entende todos os sintomas que surgem a partir daí quando tem uma perturbação nessa fase. Então, por exemplo, a falta de energia faz sentido com isso, porque o bebê ele precisa mamar o tempo todo, de intervalos muito curtos, porque ele sustenta pouco leite no organismo, alimento no organismo. Então, ele descarrega rápido, entende? Então, são pessoas que têm uma quantidade de energia menor.
e ela precisa sempre estar se nutrindo um pouco porque ela se sente precisando, dependente, sabe? Uma reclamação, por exemplo, uma pessoa que reclama, ela é uma expressão de insatisfação, de frustração. Uma reclamação constante. A pessoa que o tempo todo que fala tá reclamando, sabe? Tá com uma coisa boa, mas ao invés de falar que é bom, que ela tá, nossa, que bom, blá, 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 ela fala, mas também, né, tal coisa, blá, blá, blá. Isso é uma manifestação dessa fixação oral. De, como fala? Distúrbios da ATM, bruxismo, o que mais? Alcoolismo, um estado de vitimização, um estado de infantilização, porque ela fica muito, muito independente, muito impotente, porque o bebê é impotente mesmo, né? Ele precisa do cuidado, né? Ele não consegue, ele vai aos poucos desenvolver impotência na relação com o meio, né? Uma sensação de que é impotente frente à vida. Enfim, tem muita coisa, né? Tô falando só algumas que me ocorrem, mas que são mais Gatilhos óbvias. ambientais podem se desdobrar nas compulsões, assim. Como assim? Não entendi, desculpa. E aí as pessoas que vivenciaram essa fase oral tiveram uma deficiência ou um vazio, não foi preenchida essa demanda com o ambiente, né, favorável, isso pode gerar as compulsões, é isso, seu gatilho. É quando o meio não suporta acompanhar aquela criança da forma que ela precisa, dentro da necessidade dela. Ou dá pouco ou dá demais, sabe? O excesso também nessa fase, não só Excesso o também. vazio, mas o excesso também. Exato. Por exemplo, pais superprotetores. Legal falar Pais sobre superprotetores não deixam que crianças cresçam. Então elas não podem se potencializar. Elas ficam sempre dependentes de alguém mais potente. É um entende. excesso. Sim. É um excesso. Ou então, É por importante exemplo, falar dessas polaridades também, né? Porque eu também tinha essa visão muito da falta, né? Mas o excesso também vai gerar essa falta até da potência pessoal, né? sim. Do próprio desenvolvimento, certo? E aqui, alguém está falando, Priscila, está falando aqui, tabagismo, roer unha, isso também tem a ver. Também tem a ver com a oralidade. O roer unha tem muito a ver com essa coisa da frustração, da raiva, né? Querer destruir com a boca, né? Sim, é interessante que você falou dessa coisa de destruir com a boca, porque até a gente colocou um dos tópicos, né? Alimentos e emoções, né? A gente Sim, colocou sim. tipos de alimentos e funções emocionais. E é interessante observar isso. Muitas vezes as pessoas com raiva, elas tendem a buscar alimentos crocantes. Eu vejo muito isso nos recordatórios alimentares, nos diários. Então, assim, estou irritada. E aí buscou um salgadinho, buscou um amendoim, e aí a gente vai associando, ela vai percebendo muitas vezes que, nossa, eu tava com raiva, e toda vez que eu tô com raiva, eu busco alimentos crocantes. E muito desse lugar do triturar, do mastigar, do quebrar. Ou, eu tava mais triste e doentinha, aí eu busquei alimentos mais cremosos, essa coisa do que é fácil de, né, de digerir, de mastigar. Então é interessante fazer essas associações também com os alimentos. Eu acho isso muito, muito importante também, porque traz um símbolo, né? Às vezes eu estou buscando o que eu preciso, né? Tem um outro Uhum. significado Sim, também. sim. Total, Você total. quer complementar alguma coisa nesse ponto? Eu tô pensando aqui, e é interessante, né, a pessoa poder perceber, eu não sei, você talvez que acompanha muita gente, você talvez consiga perceber um padrão nesse sentido. As pessoas, elas têm uma preferência, né? Tem uma preferência sempre, sei lá, por, você falou, alimentos cremosos, né? Ou então por alimentos doce, ou então por alimentos duros, né? As pessoas têm uma preferência, não é genérico, né? E aí, no momento da crise, ela vai buscar aquele alimento específico, porque aquele alimento específico, ele tem uma função específica, né? Sim. Quem está mais paralisado na raiva vai buscar coisa mais crocante, muitas vezes.
Quem está mais paralisado na tristeza, na parte da tristeza, da frustração, do vazio, de não ter, vai buscar coisa mais doce, talvez, ou de coisas mais calóricas. Então, assim, tudo isso é muito importante nesse processo de percepção e de contato, porque tudo isso permite que a pessoa possa alterar esse, essa forma, né? O que ela está tentando botar no lugar, né? Alterar Sim, essa função emocional subjetiva, né? sim, entender o que ela está buscando, né? Perceber esses padrões ajuda a entender o que ela está buscando ali, o que ela está buscando daquele alimento, né? É igual a E história a do álcool, né? O álcool, por exemplo, as drogas, né? Cada droga tem uma função no corpo. Tem drogas que são excitantes, tem drogas que são de diminuição de controle. O álcool, por exemplo, é uma droga relaxante, né? Então, pessoas que usam o álcool muito, quando você vai aprofundar dentro da terapia qual a função daquele álcool, ela tem a ver com desarmar esse excesso de controle e de tensão. Pessoas, por exemplo, que usam cocaína, tem a ver com sempre manter ela lá no alto, porque se ela cai, ela entra num estado depressivo. Então, assim, cada coisa tem uma função, né? Pessoas que são compulsivas com compra, por exemplo, qual é a função, né? Às vezes é uma função só de volume de coisa, que tem a ver com o preenchimento. Às vezes é uma função mais narcísica, então você só compra coisa para você ficar na moda, ou então maquiagem, sei lá. Então, olhar com profundidade, né, e conectar com profundidade vai dar o caminho que você não está vendo com o olho interno, né? Sim. Essa é a parte mais poderosa disso tudo. Eu acho que por isso que o seu trabalho é tão importante, porque a sua visão não é uma visão genérica, não é uma visão massificada, é uma visão de gerar mesmo o olhar individual mesmo, o percurso individual, qual é a sensação individual, qual é o lugar daquela, sei lá, daquele comportamento, daquela forma, né, para cada pessoa, né, e qual a saída que cada pessoa vai E a conseguir ter. nossa relação com a comida é um microcosmo da nossa relação com a vida, né? Então, eu acredito que esse trabalho de fazer essa análise com alimentação, com comportamento alimentar, ajuda vários conteúdos, os pacientes acessam e levam para a terapia, levam para os seus psicólogos, porque a gente vai acessando conteúdos muito profundos através da alimentação. Né? Tem uma questão, Nath, que eu acho que é importante a gente entrar, que a gente até levantou como tópico, que é a compulsão como compensação do prazer, ou até coloquei ausência do prazer, né? A compulsão como a compensação da ausência de prazer. Se a gente pudesse falar um pouquinho também da visão haitiana do prazer, eu acho interessante, pensando, né, no paralelo com a compulsão, assim, o que você acha importante a gente falar um pouco sobre isso? Tendo a visão haitiana, é isso, né? O corpo todo é uma máquina de prazer. Nossa vida é orientada para o prazer. A orientação da vida é o prazer. E aí, cada parte do nosso Você corpo, fala, eu fico assim, você fala e eu fico, ai, é tanto que eu acredito, sabe? Fico emocionada, assim. Mas continua, é por isso que eu queria tanto que você falasse, porque é muito que eu acredito. Vamos lá. cada parte desse prazer, ela está relacionada a uma fase de desenvolvimento, ela está relacionada com uma, como que eu posso falar? Uma forma de funcionar desse prazer, por exemplo. O prazer dos olhos, que é o prazer de ver algo belo, algo bonito, algo excitante, né? Quando a gente vê algo que o nosso organismo se excita, né? Que o nosso organismo se expande, não são só os olhos que carregam, né? O corpo inteiro sente junto, né? Quando a gente come algo bom, ou quando a gente tem uma conversa gostosa, quando a gente beija algo, né? Que seja prazeroso, o corpo inteiro se excita junto, né? Quando a gente toca a mesma coisa, quando a gente é tocado, quando a gente sexualmente a gente se relaciona, porque o genital ele tem uma função prazerosa fundamental, né? É onde concentra a maior, sei lá, não sei como dizer, a maior trama.
prazerosa. E quando tem uma fixação muito grande aqui, quando uma coisa só tem um lugar de prazer na vida da pessoa, só uma coisa, o que a gente precisa olhar é como estão os outros aspectos prazerosos na vida da pessoa, né? Como que tá, se você precisa, sei lá, beber para ser feliz, como que tá a sua vida, né? Onde é que você está conseguindo prazer? Como que tá o prazer de você, sei lá. Por isso que a atividade física, por exemplo, em trabalho com tanto com a depressão quanto com questões alimentares e tudo mais. Por isso que a atividade física é tão importante, porque a atividade física ela ativa um prazer que é um prazer físico, muscular, corporal do movimento, e que integra muitas dessas funções, desses aspectos prazerosos, né? Gera uma série de substâncias neuroquímicas no corpo que tem a ver com prazer. E aí, se você começa a desenvolver outras áreas de prazer na sua vida, aquilo que está hiper, ele pode ir diminuindo. Mas tem que ser uma atividade física que faça sentido. Então, não adianta você odiar a musculação e fazer musculação. Aquilo ali vai ser mais uma fonte de desprazer e angústia. Tem que ser algo prazeroso, né? E pode ser diversas práticas de atividade física, né? Pode ser dança. Tem que ser algo que faz sentido, que conecte. Porque tudo isso a gente está falando conectar, tem que ser algo que conecte com a pessoa. Não sou eu que estou fora que vou te falar o que é bom para você. E E é aí a interessante história do... que você falou da questão dos genitais, né? Como órgãos do prazer, enfim, tem a maior concentração assim, de terminações do prazer, mas é interessante como a pele também, né? O nosso maior órgão, e Sim, muitas vezes ela não é explorar. explorada, né? A gente não se toca, não se abraça, não faz uma massagem, não toca o próprio corpo, enquanto isso também pode auxiliar a desbloquear, né, esse fluxo de energia que muitas vezes está preso Total. aí. Dentro do olhar haitiano, a pele, ela tem uma função de carregar o organismo, de ela excitar o organismo. A pele, os olhos, a boca, tem todas as funções de excitar. Então, a gente vai se excitando através da preliminar, né? É através do toque, do olhar, do beijo, da carícia, do aconchego. A pessoa vai se excitando, se excitando, se excitando. E aí, na hora de chegar no genital, de usar o genital, é a hora que a excitação tá alta, que a mulher tá lubrificada, que o cara tá com o pênis ereto, e que aí vem o desejo de usar o genital. Não é chegar e papum, porque aí vai ser insatisfatório, vai ser ruim, não vai fazer sentido. Então tem uma função da pele, dos olhos, da boca, do cheiro, dos ouvidos, de ouvir a pessoa, de falar e etc. E tem uma função de carregar. E aí, quando entra no genital e a pessoa começa a usar o genital, isso continua aumentando até que chega um ápice e aí a pessoa descarrega, tem um orgasmo, e aí ela relaxa, e aí toda aquela excitação que foi mobilizada, ela é descarregada através de movimentos involuntários, através de, enfim, que é o movimento, que é a história do orgasmo. O genital, ele está muito fisiologicamente equipado para fazer isso da grande descarga. Mas antes de chegar nele, tem todo um aparato anterior que é fundamental e que a nossa sociedade tem isso muito distorcido, né, Mayara? É Totalmente. muito genital, genital, genital e, enfim, né, questões E até também mesmo outros pontos. trazendo também para a alimentação, é isso, né? É o sentar para comer, para. E às vezes, eu tô assistindo TV e comendo, mas assim, fora de um contexto, né? Estou no trabalho e é o meu tempo de almoço, eu coloco lá o celular e fico comendo no celular. Não colocando, moralizando isso, nem trazendo questões de valores, mas o quanto isso te desconecta de trazer os sentidos, né? De tipo, tá, mas o que que eu tô comendo? Qual que é o sabor? Qual que é a textura? Né? Levar a visão, quais são as cores que estão no meu prato, os aromas, pelo menos eu me conecto muito com os aromas nas refeições, e isso traz muita memória. Então, quanto isso pode ser prazeroso também, né? Quanto isso pode ser satisfatório. É. E é interessante você falar isso porque
o foco é a finalidade, né? Igual o sexo, né? O foco é, sei lá, gozar, o foco é pau na xoxota. E aí a comida dessa forma, o foco é a finalidade, é encher a barriga. E aí você perde um processo gigante, que é esse processo de você escolher o que você quer comer, você olhar para sua comida, você tocar, você sentir o cheiro, você, enfim, às vezes produzir mesmo a comida, né? Depois você sentar e comer, estar presente comendo. Isso é o processo, né? Isso, quando perde isso, a coisa fica muito vazia, fica muito pequena, né? É igual a história do sexo. Se não tem preliminar, a curva, ao invés de ser aqui, vai ser aqui, né? Sim. Eu acho que a gente está, na sociedade em geral, está se perdendo muito nesse lugar do resultado, né? Esperam muito resultados e a gente não desfruta do processo. Para a gente ir fechando um pouco, Nath, para trazer mais alguma questão assim sobre compulsões, quer fechar com mais algum ponto? Quer falar mais alguma questão, assim, trazendo as compulsões Só mais orais que a uma gente ainda não coisa, falou? só mais uma coisa que eu não falei, que é algo super importante. A função da respiração. A respiração, ela tem uma função muito importante em toda essa malha, porque a respiração ela é uma grande responsável pelo nosso metabolismo, né? Se a gente respira de forma mais ampla, de forma mais integral, a gente bota mais energia para dentro e a gente aumenta o nosso metabolismo. E aí a comida ela não fica como sendo a única função energética, né? A grande função energética. E aí respirar é expandir o peito, é se preencher de ar, se preencher de vida. Então tudo isso também está ligado a você poder alterar a sua forma de respirar. Você respirar com mais intensidade, você se movimentar com mais intensidade e você se conectar com mais intensidade. Essa é a grande chave da história, entende? A grande forma que a gente lida dentro da terapia Haishana, da terapia corporal, é poder integrar desses três aspectos, inclusive na história da compulsão. Perfeito. Acho que por isso que a gente se conectou tanto, né, Nath? Eu acredito muito nesses pilares, e nesse olhar integrativo, né? Para a gente fechar, até quer contar um pouco mais do seu trabalho, como as pessoas encontram o seu trabalho, um pouco mais da sua forma de trabalhar, assim, os atendimentos e falar um pouco do seu Instagram. Acho que é legal, então, a gente fechar um pouco. Eu comecei meu Instagram tem 6 meses e eu vim para São Paulo tem 9 meses e aí eu comecei o Instagram por causa disso. E lá eu falo bastante de terapia haitiana, um pouco de acupuntura, que também outro braço meu. E o meu consultório, meu espaço está na Vila Pompeia. Eu faço alguns trabalhos que tem é muito amplo, né? Eu tenho um grupo de estudos, consulta individual, leitura corporal, trabalho com acupuntura. Enfim, a coisa é bem ampla, mas a visão é sempre essa, a visão de integrar, de poder olhar o ser como algo complexo e completo, né? E não só essa coisa muito segmentada e cortada que a nossa visão ocidental faz, né? Porque as tradições mais orientais, elas são mais integralistas, né? E E trazer o compartilhar corpo, né? E eu acho que que assim, me identifico muito com a terapia haitiana é trazer o corpo, né? O corpo também, ele sente, né? Eu até às vezes pergunto isso no consultório, como que é sentir a tristeza no corpo? Como que o corpo expressa isso? E às vezes as pessoas se desconectam tanto do corpo, então é tão maravilhoso trazer isso, né? Eu acho um trabalho incrível, Nath. Parabéns. isso é um negócio muito doido, porque assim, a gente é o nosso corpo. Não é a gente tem o corpo, a gente é o corpo, sabe? É uma cisão muito doida isso de mente e corpo, né? Emoção e razão, isso não existe. A gente é o nosso corpo. Todos os processos bioquímicos que têm a ver com as emoções acontecem só porque a gente tem um corpo, né? Enfim, a forma do nosso corpo fala da nossa história, fala da nossa forma de funcionar. Então, eu acho que isso é importante, né? Entender o corpo não como uma parte nossa, mas como a gente mesmo, né? Sim. E não como objeto, né? Não como objeto.
Perfeito. Já. O pessoal tá falando que gostou bastante da live, tá? Aqui, então gostei bastante da fala de vocês. Já havia feito uma palestra sobre o tema de compulsões e acho muito bom ver pessoas compartilhando na mesma visão. Legal, fico feliz. Ai, Se alguém tiver alguma pergunta para a gente, então, fechar esses últimos minutinhos também, já que algumas pessoas estão compartilhando, se tiver alguma pergunta. Vou fechar também, então, trazendo um pouco para a alimentação, para as compulsões. Acho importante, sempre que possível, fazer um acompanhamento multidisciplinar. Se você, em algum momento, tem esse questionamento, está passando por uma situação difícil, de sofrimento mesmo com o alimento, de sentir culpada, de ter exageros, de perder aí essa questão do controle, de ser algo inconsciente, quando você vê, você já comeu e nem sabe o que comeu e aquilo te gera um sofrimento, busque ajuda, você não está sozinha, né? Uma nutricionista especializada, um psicólogo, um psiquiatra, se necessário. Acho que, né, essa equipe multidisciplinar é sempre muito importante. E lembrando que você, né, não é o seu diagnóstico, então somos muito mais do que apenas uma questão ou apenas, né, um tipo de questão. Então vamos ter esse olhar integrativo também. E trazendo para a alimentação, o que eu sugiro é sempre que possível a gente ir além do que se come, né? Então o que você come não diz muita coisa. Olhar então aí para a semana de vocês, com quem vocês comem, o porquê vocês estão comendo, o contexto, a frequência, né? Os pensamentos e sentimentos envolvidos quando vocês comem. Então, acho que isso fala muito mais pra gente, conta muito mais história do que olhar só o que se comeu, né? O alimento sim. em si Não é é só neutro. contar caloria. Não é, na verdade, contar caloria, porque isso, né? Não significa nada. O alimento, ele é neutro, como tudo. A gente entender os contextos e os símbolos por trás disso nos dizem mais coisas. Acho que é isso. Nath, quer fechar com mais algum ponto? A Priscila está perguntando sugestão de exercício de respiração olha eu, para amenizar na hora da crise compulsiva. Eu acho que envolve sempre ansiedade, o momento da compulsão. Então, tem algumas respirações que têm a ver com esse manejo da ansiedade, né? Tem uma que a yoga usa muito, que é aquela de tampa uma narina, inspira, aí tampa a outra e exala totalmente, né? E faz isso durante, sei lá, 10 minutos, sei lá, 5 minutos, isso vai Inspira variar. e troca. Preenche totalmente, porque dessa forma vai deixar a respiração mais profunda, você vai estar mais consciente e mais lenta, que é a grande chave do manejo com a ansiedade, é de lentificar, deixar ela mais completa, mais lenta e equilibrar a inspiração e exalação, que a respiração ansiosa, você vai carregando, carregando, carregando. É, Então, se você exala por completo, você fecha o ciclo. E aí, eu acho que isso pode ajudar no momento da compulsão. Sim. E talvez também trazer ganchos, né, âncoras para o momento presente também podem auxiliar, né? Então, Sim. se a compulsão está associada a uma crise de ansiedade, trazer âncoras, seja a respiração, uma música, ou até mesmo tomar um banho, trazer para o corpo, mas de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, menos disfuncional, né? Mais consciente. Me corrija se eu estiver falando besteira, Nath. Faz Não, sentido? tá tudo no mesmo fluxo. Vamos junto. Legal, perfeito. Que bom que vocês gostaram, gente. Essa primeira live com a Nath aqui em parceria. Muito grata, Nath. Muito obrigada, foi muito bom. Estou muito feliz e satisfeita, tanto com o seu convite, quanto com a parceria que está começando a acontecer, porque eu acho que a gente tem tudo a ver, enfim. Vamos seguir juntas por aí. Muito grata a todos que assistiram. Boa noite, bom descanso para vocês. A live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Dúvidas, sugestões, estamos aqui.
E é isso. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, gente.